Às vezes eu fico na dúvida de saber se realmente é uma escolha ser diferente, sentir um peixe fora d'água, gostar de coisas que as pessoas não gostam e não gostar de coisas que são normais para os outros. No meu caso, eu me sinto um peixe fora d'água desde que eu nasci, onde eu não conseguia, não sei porquê, mas eu não me enturmava assim tão facilmente com as pessoas do colégio. Eu não conseguia estudar da maneira como todo mundo conseguia estudar. E eu era muito brincalhona, eu gostava de dar risada, tinha dificuldade de ser mais séria. Eu sempre fui muito descontraída. E isso muitas vezes incomodava as pessoas. A minha alegria, por eu conseguir me expressar, né? Eu me expressava a todo momento, seja estando feliz, seja conversando com pessoas aleatoriamente, seja expressando também quando eu tô triste e não ter vergonha de me expressar. E isso sempre incomodou. E claro, né? A gente aproveita a juventude. Eu nunca fui totalmente sozinha. Eu sempre tive amigos assim reduzidos, mas tive a adolescência onde eu queria enturmar com todo mundo e realmente eu fazia isso. Eu saía, era festas. Só que isso foi por um curto período de tempo, até que por acaso da vida, que não sei muito bem se é realmente acaso, né? Eu fiz um intercâmbio, eu não fiquei muito bem de saúde e foi aí onde desandou tudo. Eu comecei a repensar muito sobre relações, sobre se era verdadeiro mesmo as relações que eu vivia, porque todo mundo se afastou. E aí eu percebi que se eu não fosse atrás dessas amizades, as pessoas também não iam atrás de mim. E eu comecei esse isolamento. Isolamento porque eu não estava bem aqui, isolamento porque talvez não fazia sentido aquelas pessoas, né, na minha vida. E ainda saindo, ainda bebendo, ainda curtindo, mas fiquei mais introspectiva. Até que chegou uma fase onde a espiritualidade bateu na minha porta, e aí sim, a busca pelo autoconhecimento, a busca por me entender, ela fez com que eu entrasse para dentro e fez com que eu me afastasse de tudo. Então, tudo que eu mais gostava aqui era as festas, a diversão, a curtição, saía doidado, porque eu saía muito. Não fazia mais sentido para mim. Eu não bebia mais. Eu comecei um propósito para ficar um mês sem beber. E fiz esse propósito. E aí eu estendi ele. Eu vi que eu conseguia. Foi bem difícil no início, mas aí eu vi que eu conseguia. E quando eu me dei conta, não era mais um propósito. Eu percebi que não fazia mais sentido para mim. E eu não estou dizendo que é errado, tá? Não estou dizendo que eu me arrependo do que eu vivi, nada disso. É só uma fase da minha vida. E desde então, eu me sinto mais isolada. As várias amizades que eu tinha, elas não fazem mais parte da minha vida. Eu posso ver, posso cumprimentar, posso conversar. Eu converso com muita gente, né? Eu gosto de compartilhar momentos, mas trazer para minha vida se tornou algo muito difícil. Então eu não sei se eu sou esquisita demais a ponto de saber que as pessoas elas não têm o mesmo pensamento que eu. E aí as conversas elas ficam muito rasas, porque quando eu quero me aprofundar, eu entendo que as pessoas não têm o tipo de conhecimento que eu tenho. E aí não rola conversa, sabe? Não tem como eu abrir conversas que são interessantes para mim, que eu sei que para a maior parte das pessoas não é. E não adianta eu pegar e conversar sobre política com os outros, porque, gente, eu não assisto televisão. E eu não assisto televisão há muitos anos. Quando eu falo televisão, assim,
De vez em quando, eu coloco um pouquinho de desenho pro meu bebê, pra dar uma distraída. Ou então, de vez em nunca, assisto um Largados e Pelados. É isso que eu faço. Só que assim, eu não sei o que acontece na política, eu não sei o que acontece no mundo. Eu não assisto novela há muitos e muitos e muitos anos. Enfim, esse tipo de entretenimento. Nem séries eu assisto mais, que eu gostava. Até a pandemia eu gostava, e depois eu parei. Então, realmente eu me sinto um peixe fora d'água. E aí, ao mesmo tempo que eu gosto muito de estar no meio social, eu gosto de conversar com pessoas, eu fico feliz em conversar com pessoas novas, eu não consigo me aprofundar, porque eu realmente me sinto muito diferente e eu me sinto diferente desde sempre. Desde pequena eu me sinto diferente. E não, eu não tento me afastar das pessoas, eu não estou fechada para o mundo. Eu sim converso muito com pessoas aleatórias, inclusive sempre. Porque eu vou na academia e eu sempre estou conversando com uma pessoa do meu lado. Eu peço para revisar nos aparelhos e eu vou conversando. Se eu vejo sei lá, uma mulher com uma roupa muito bonita, eu chego, nossa, que roupa bonita, nossa, que cabelo bonito. Eu sempre vou puxando assunto. Mas eu sinto que eu não consigo me aprofundar. E eu queria saber se eu encontro mais pessoas que estão nesse momento, se é só um momento, se isso vai passar. Porque eu acredito muito que interiorizar, entrar para dentro, ficar um pouco só comigo, isso faz parte para me reconstruir, para mudar os meus hábitos, os meus pensamentos, para me moldar. Eu entendo que isso faz parte, mas eu também entendo que o social é muito importante e faz falta, realmente faz muita falta. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito amorosa. Eu sempre fui muito amorosa com as minhas amizades mais próximas, de abraço, de beijo, de falar que eu amo. E isso é uma coisa que me faz muita falta, muita. E eu me questiono muito, quando isso vai voltar a acontecer? Porque assim, eu gostava dos meios que eu frequentava quando eu era mais nova, de pegar um barzinho, geralmente, das festas, mas isso não faz mais sentido pra mim. Não faz mais sentido pra mim ir pra bar, sair à noite. Mas, por exemplo, pra mim, o que eu gosto muito de fazer e eu encontro muito amigos é ir pra ritual de ayahuasca. Só que é lógico que, tendo agora um bebê, é uma coisa que fica um pouco mais difícil de acontecer. Antes eu ia todo mês, tinha época toda semana. E agora eu não vou tanto, porque eu tenho meu filho pequeno, e aí essa é a prioridade. Então, fora os rituais, não tem aqueles encontros para que realmente tenha amigos de rituais, mas para que realmente estabeleça laços, que tenha uma certa frequência ali de estar convivendo. Isso me deixa muito na dualidade de, sim, quero usar os finais de semana para descansar também, porque quem é mãe sabe o quanto é cansativo. A gente ama nosso filhote, mas é cansativo. Mas ao mesmo tempo, gostaria de ter momentos gostosos, assim, descontraídos em lugares diferentes, para comer alguma coisinha, para ir num parque. E aí fica um pouquinho difícil de organizar tudo, porque até pensar na dinâmica em si fica difícil, e aí pensar o que eu vou fazer e pensar como que vai ser isso, enfim. Será que eu que tô dificultando tudo isso de acontecer? Porque eu me escutando agora, dá a impressão que eu não tô me esforçando o suficiente para fazer isso acontecer. É por isso que eu falo, gente, é muito bom se escutar pra gente entender, porque a nossa mente, ela é tão doidinha que ela faz a gente acreditar que a gente mesmo acredita em coisa que às vezes não é bem assim. Mas eu continuo achando que as minhas esquisitices, né, entre aspas, elas realmente fazem com que exista um certo limite até onde eu vá com as pessoas.
de troca de conhecimento, de amizade, de informação, de conversas mais profundas. É muito difícil ter pessoas que eu possa ter trocas profundas de conversa. Isso não acontece. Eu tenho amigas mães, né, que têm bebês também, e aí a gente conversa um pouco sobre maternidade. Mas assim, e as conversas, assim, o que faz sentido pra mim? Por exemplo, hoje o que faz muito sentido pra mim, o assunto que mais está na minha cabeça, claro, além da maternidade, mas o que me move, o que me motiva, o que me dá alegria é falar sobre espiritualidade, é falar sobre evolução. E aí eu sinto uma carência de ter uma pessoa que tenha a mesma troca que eu, que esteja nesse processo aí de autoconhecimento, de estudo, autoanálise, e que goste realmente disso, do tanto que eu gosto, para trocar uma ideia, para falar, não, vamos sair, vamos conversar, vamos se ligar, vamos conversar, enfim. E aí eu sinto que esse processo de desenvolvimento, ele é muito solitário. E aí eu não sei se eu estou em solitude por escolha, às vezes parece escolha e às vezes parece que eu realmente estou sozinha mesmo. E eu queria saber quando que esse processo ele dá uma amenizada, sabe? Porque eu já entendi já que sozinha eu tenho um crescimento, né? Porque daí eu não me apoio em ninguém. Então, eu preciso ter mudanças, eu preciso desenvolver, eu preciso crescer. Mas e o desenvolvimento pessoal? E as trocas, as conversas? E aí? E o resto das pessoas que não tem isso em comum comigo? Será que eu nunca vou conseguir desenvolver uma amizade de verdade com pessoas comuns que não tem esse tipo de assunto que também seja interessante para elas? Por que eu não consigo criar amizades profundas com pessoas comuns que não estão nesse processo de evolução? Por quê? Ou por que eu quero isso? Ou será que é tanta carência nesse momento que eu queria ter uma pessoa perto e aí eu fico desejando estar mais próximo de outras pessoas? Pessoas, por favor, vamos ficar próximas. Vamos nos ajudar. Eu já ouvi falar muito nesse processo do despertar da consciência, que é solitário, mas gente, ó, eu comecei a consagrar ayahuasca em 2012. 2012, faz muito tempo. E aí, o meu processo introspectivo, ele começou, eu acho que deve ter uns 4 anos, assim, bem introspectivo e sozinha. Bem sozinha mesmo. Gente, 4 anos é tempo, né? E eu sinto muita falta disso, muita falta. Ao mesmo tempo que é muito gratificante você saber que você é uma das poucas pessoas que tá nesse processo e tem, não a capacidade, mas teve a oportunidade de se trabalhar dessa maneira. Ao mesmo tempo que é bom, também é muito solitário, gente. É muito solitário, muito solitário. Eu não quero aqui reclamar, eu tô querendo laços. Por favor, apareçam. Por favor. Vamos trocar ideia, vamos conversar, sabe? Vamos ser esquisitos junto comigo, pelo amor de Deus.